Está confirmada a etapa seletiva pró-mundial, seletiva pró-júnior de surf no fim desse mês em Garopaba. É a realização da primeira das 3 etapas seletivas na Praia da Ferrugem. A Mormais será a patrocinadora da competição, que também receberá o apoio da Secretaria de Turismo do município. A disputa acontecerá entre os dias 28 e 30 de agosto, com atletas sul-americanos que querem as vagas para o World Junior Championship de 2009, campeonato que definirá os campeões mundiais das categorias júnior masculino e feminino, que será realizado na Austrália, de 9 a 17 de janeiro de 2010, para atletas nascidos até 1989 ou que completam 20 anos de idade. Neste ano, aí, imagens aí do pessoal da estrutura da equipe, de todas as equipes lá, na verdade, a equipe que está organizando lá, a Prefeitura Municipal, enfim, o pessoal da Mormais, todo o pessoal que inclusive está organizando o evento, está acompanhando as imagens aí, acompanhar imagens aí na tela, o pessoal que está se preparando para esse evento que acontece, a bela Praia da Ferrugem, lá em Garopaba. Eventos esportivos também foram prejudicados por causa da nova gripe, isso na região, né? Partidas, competições e até treinamentos foram suspensos para evitar que o vírus H1N1 se prolifere ainda mais. Por enquanto, o jogo do Hercílio Luz nesse fim de semana é o único que ainda mantém confirmada a realização. Escolinhas de futebol estão assim, fechadas a cadeado e com o campo vazio. Clubes também seguem o decreto de suspender as atividades. Piscinas e academias estão impedidas de serem utilizadas. Para evitar o aumento do contágio de gripe A na região, diversos eventos esportivos foram cancelados ou adiados. Em Capivari de Baixo, a final do campeonato citadino, que seria realizada neste fim de semana entre Alvorada e Siderurgia, não tem data para acontecer. A decisão foi tomada logo no início da semana, através de um decreto municipal. O início do campeonato regional de futebol, segundo a Liga Tubaronense, foi adiado início nas 12 da semana. Inclusive, o jantar de lançamento da competição seria nesta quinta, o amador não haverá. Segundo o assistente da entidade, a nova data pré-estabelecida em 29 de agosto não vai interferir nas 12 rodadas. A Liga ela segue feito anteriormente, né? A gente adiou do campeonato para uma semana. Nós temos um prazo de 3 finais de semana durante o mês de novembro ainda. E se acontecer eventualmente chuvas, né, e não puder acontecer a rodada durante o final de semana, nós temos prazo de sobra até bem antes do Natal. Atletas de natação também pararam provisoriamente os treinos. A equipe mirim da Associação Tubaronense de Natação não participará do Festival Estadual no Parque Aquático da Unisul, em Palhoça, marcado para o próximo fim de semana. Os Jogos Escolares de Capivari de Baixo, as Olimpíadas Estudantis de Santa Catarina e a Copa Sul de Motocross são mais alguns eventos que vão deixar de acontecer neste período. Esportes coletivos que possuem campeonatos em andamento, como o futsal e o futebol, continuam com as atividades normalmente. A Seguridade Unisul aguarda o início do estadual com trabalhos físicos e técnicos para não perder o ritmo. A partida deste fim de semana do Capivari Futsal foi adiada. Já o Hercílio Luz acredita que se não houver partida, a situação vai complicar. A gente teria que tentar fazer um jogo numa terça-feira, um jogo numa quinta-feira e um jogo no domingo. Teria que fazer 3 jogos numa semana. Uma outra hipótese que se levantou por aí, né, que a gente talvez tivesse que jogar ou de portões fechados ou em Criciúma, coisa que realmente a gente não vai aceitar, até porque o público tem nos ajudado bastante. Então, a palavra do André aí, um resumão de como está a situação do esporte aqui na região. Situação complicada e pior, né? Não tem programação para logo ser resolvido esse problema. Depende dos índices aí, né? De baixo de número de internações, assim, uma série de coisas que o próprio prefeito tem explicado, que é aquela curva ascendente em que estavam os casos de infecção, ele agora precisa começar a descer. No caso do futebol de campo, por o estádio ser amplo, e especificamente aqui no estádio de Tubarão, no estádio Aníbal Costa, ser um estádio bem amplo, né? É grande, então não existe a necessidade das pessoas ficarem muito próximas, exageradamente próximas umas das outras. É um lugar aberto, naturalmente é ventilado e tudo mais. Talvez haja aí uma certa tolerância com relação a isso. Só vai ser um jogo por semana, talvez haja essa possibilidade. Com relação ao futebol de salão, a questão já é diferente, é um ginásio fechado, já vai ter jogos com acúmulo aí. Seria, inclusive, estava cogitado inclusive o jogo ser realizado com portões fechados nesta sexta-feira. Então já foi cancelado. O que foi dado está para semana que vem, né?
o que o André falou é importante, né? Porque o time que joga a segunda divisão do Campeonato Catarinense, ele precisa muito do público, precisa de uma boa renda, e o Ercílio Luz tem conseguido essas boas rendas. Então, jogar em Criciúma, em Portões Fechados, seria naturalmente abdicar da renda, de uma renda boa. Então, acho que nem que se adie os jogos aí, se faça mais lá na frente, mas é fundamental que se faça, que se jogue, que o Ercílio jogue em casa e com possibilidade de vender ingresso. O problema é até um azar, né, mas no segundo turno os jogos acontecem de quarta e domingo, então não tem muito como remanejar. Se isso tivesse acontecido lá no primeiro turno, poderia ter se adiado os jogos do Ercílio Luz do começo do turno e jogado lá nas quartas-feiras do retorno. Agora não tem mais como, porque já tem rodado as quartas-feiras agora em todo esse segundo turno. O que resta agora é aguardar então ser resolvida essa situação que se encontra aqui também a cidade de Tubarão e toda a região, enfim, em vista desse problema que vem acontecendo, problema de saúde que vem atingindo não só aqui a nossa região, mas todo mundo também, o mundo tentando se organizar em relação a essa questão. Então, vamos para o intervalo, no próximo bloco nós vamos falar sobre campeonato catarinense. Você confere a seguir.